Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, há algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nós iremos falar sobre proporção. São duas aulas, hoje e a próxima. Hoje nós iremos ver a parte 1, apenas a parte introdutória envolvendo a proporção. A proporção é uma igualdade entre razões. Lá na matemática 1, a gente está estudando as razões e aqui na matemática 2, a proporção, que elas andam ó, juntinhas. Então é importante que vocês sempre assistam a aula de matemática 1 para depois vir assistir a aula de matemática 2. A proporção ela é uma igualdade entre duas razões e a gente já viu na nossa aula de matemática 1 o que era a razão. E vai relacionar grandezas. Então, aí o exemplo mais clássico que a gente tem uma razão A sobre B igual a outra razão, que é C sobre D. Só imaginem que onde tem A tem um valor, B tem outro número, C outro número, D outro número. Então, a gente tem que a proporção é a igualdade entre razões. Os elementos de uma proporção. O elemento A e o elemento D são os meus extremos. E o elemento C e o elemento B são os meus meios. Por isso que quando a gente fala multiplicar os extremos e os meios, A vezes D, B vezes C. Então, os extremos são os extremos é o A e o D, e os meios é o B e o C. Agora vamos falar sobre os tipos de proporção. A gente tem a proporção múltipla. A proporção múltipla é quando a gente tem várias razões sendo igualadas, quando tem duas ou mais, ao mesmo tempo sendo igualadas. Como é esse exemplo que eu trouxe, que a gente tem quatro razões. Todas elas com sinal de igualdade. Então, nós temos que 2 sobre 4 é igual a 3 sobre 6, que é igual a 4 sobre 8, que é igual a 5 sobre 10. Como a gente tem a igualdade entre duas ou mais razões, a gente tem uma proporção múltipla. Agora vamos falar sobre a propriedade fundamental das proporções. A propriedade fundamental das proporções diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, a multiplicação dos dois números dos meios é igual à multiplicação dos dois números dos extremos. Então, eu tenho que A vezes D é igual a B vezes C. E eu posso utilizar essa propriedade fundamental para descobrir um valor X. Como é esse exemplo aí, a gente tem a razão 350 sobre 137 e 40 sobre x, um valor que eu não sei quanto é. E eu quero saber quanto é esse x. Para isso, eu vou utilizar a propriedade fundamental, onde eu tenho o seguinte. A gente tem essa seguinte proporção, 350 sobre 137 é igual a 400 sobre x. Segundo a propriedade fundamental, diz que a multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. Então, 350 vezes x, que são os extremos, é igual à multiplicação dos meios, 137 vezes 400. Então, eu tenho que 350x vai ser igual a 54.800. O 350 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, o x vai ser igual a 54.800 dividido por 350. Corto o zero de cima com o zero de baixo. Eu tenho 5.480 dividido por 35. Então, nosso x é igual a 156,6. Então, aonde tem x é 156,6.
Então, para essas duas razões serem iguais e essa proporção ser verdadeira, o x precisa ser igual a 156,6. Uma proporção é formada por 4 números diferentes de zero. Quando não conhecemos algum de seus termos, podemos encontrá-los aplicando a propriedade fundamental das proporções, que foi o que a gente acabou de fazer. A gente não sabia o valor de x, a gente pegou a propriedade fundamental e a gente aplicou o produto dos meios é igual ao produto dos extremos e descobrimos o valor de x. A terceira proporcional. A terceira proporcional é quando eu tenho os meus meios iguais, quando os dois termos dos meios têm o mesmo valor. Como é esse exemplo que eu trouxe? Os dois meios têm o mesmo valor, igual a 4. Quando isso acontece, eu digo que eu tenho uma terceira proporcional. Eu também posso ter uma quarta proporcional. A quarta proporcional é quando todos os 3 números são diferentes. Eu tenho o 3, o 5 e o 12. Todos eles são diferentes e têm o valor de x. Quando eu tenho isso, eu tenho uma quarta proporcional. Na proporção, eu também tenho a média geométrica. A média geométrica é quando eu tenho os meios ou os extremos que eu não sei qual é o valor, quando é um valor desconhecido, como é esse exemplo. Eu tenho 32x e x sobre 2. Eu só posso aplicar a média geométrica quando os valores desconhecidos estão somente nos extremos ou somente nos meios. Se tiver um no extremo e outro no meio, não dá certo. Precisa estar os dois valores desconhecidos nos extremos ou os dois valores desconhecidos nos meios. Para mim resolver isso, eu irei resolver da seguinte maneira. Que eu defino essa resolução como a média geométrica. Eu tenho 32 sobre x igual a x sobre 2. Eu multiplico os meios e os extremos. X vezes x é igual a 32 vezes 2. Então, x ao quadrado é igual a 64. A potência vai para o outro lado na forma de raiz. Então, x é igual a raiz quadrada de 64. Então, x é igual a 8. Eu digo que 8 é a média geométrica. Então, nós vimos os principais conceitos e assim encerramos nossa aula de hoje relacionada aos principais conceitos de proporção. Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando. Para rever nossas aulas, basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. E não esqueça de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!